pessoal, eu sou a Aline, para NA Nenhumas Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre Duna, mas provavelmente não o Duna que vocês estão esperando. A nova adaptação de Duna, agora dirigida pelo Denis Villeneuve, vai chegar no dia 21 de outubro nos cinemas aqui no Brasil. E como eu disse, é uma nova adaptação porque existe uma adaptação feita antes desse livro do Frank Herbert. E para me preparar para o novo filme, eu decidi assistir pela primeira vez o Duna de 1984. A primeira adaptação de Duna para os cinemas foi dirigida pelo diretor muito conceituado, muito maravilhoso, David Lynch. Hoje a gente conhece ele por ter feito a série Twin Peaks, também o filme Cidade dos Sonhos, mas na época ele era conhecido pelos filmes Eraserhead e Homem-Elefante. E foi por causa de Homem-Elefante que ele recebeu o convite para dirigir essa adaptação de Duna. Hoje em dia, o David Lynch está cansado de dar entrevistas falando sobre como ele considera esse filme o grande fracasso da carreira dele e como ele se arrepende de não ter podido fazer o corte final do filme. A edição final não esteve nas mãos dele. Quem decidiu o que entrava, o que saía da versão que foi realmente aos cinemas foi o estúdio. O Lynch queria um filme bem mais longo. Quem conhece o livro do Frank Herbert entende que sim, realmente é uma história muito densa, muita coisa, muito conteúdo para passar. E de fato um filme de 2 horas e pouco, que era o que o estúdio de Duna queria, não é o suficiente para conseguir passar toda essa história. E daí o estúdio fez a intervenção no final para ficar aí tudo dentro daquilo que eles queriam, né? O filme de 2 horas e pouquinho, até uns 130 minutos. Para encaixar com tudo aquilo que tinha sido filmado, eles tiveram que fazer um monte de coisas, umas introduções super expositivas, tem muitas cenas deslocadas. E o estúdio, que já tinha gastado mais do que queria com o filme, na hora de pegar para fazer os efeitos especiais, eles escolheram uma empresa de efeitos no México que cobrava mais barato, mas que também entregava uma qualidade mais duvidosa. E o resultado de toda essa bagunça é Duna, de 1984. Eu já tinha ouvido falar sobre tudo isso, mas eu decidi assistir o filme de 84, porque eu queria me preparar pro filme novo, e 2, porque eu já tinha lido o livro, né? Se vocês acompanham aqui o canal, eu tenho um clube de leitura e no mês de setembro a gente fez uma discussão sobre o livro do Frank Herbert. Eu queria entender melhor as dificuldades que eles tiveram para transpor essa história, que de fato é uma história complexa no livro, mas para a mídia do cinema, e até para comparar depois quando o filme novo vier. Algumas das principais críticas que eu escuto as pessoas falarem sobre Duna de 1984 é em relação aos efeitos especiais. Eles são bons? Não, eles não são bons. Eles de fato são péssimos. E talvez pelo visual bem bizarro de algumas coisas, por exemplo, do escudo que eles usam e que parece que a pessoa tá encaixotada, esse visual deve ter ficado bastante marcado na mente de muita gente, porque eu não considero que os efeitos são o pior problema do filme. Eu acho que até daria para relevar os efeitos, pelo menos de minha parte, se outras coisas funcionassem. E daí chegamos ao que eu realmente acho que foi grandes problemas que a adaptação de 84 teve. Primeiro eu queria deixar claro que eu adoro o David Lynch. Se vocês são fãs antigos aqui do canal, eu tenho muitos vídeos sobre Twin Peaks, que é uma das minhas séries favoritas da vida. Eu acho que ele é um diretor incrível. Ele tem uma assinatura muito marcante e que eu gosto demais dentro das obras dele. Mas eu não sei se ele era a pessoa certa para adaptar Duna. Eu acho que ele tem uma visão muito peculiar que dificilmente conseguiria transpor a história, pelo menos não como uma adaptação mais fiel da narrativa do Herbert. Eu não sei exatamente tudo que o Lynch trouxe e o que foi o estúdio que exigiu, mas tem algumas mudanças que o filme de 1984 traz em relação ao livro que eu acho bem questionáveis. Por exemplo, dando mais importância para um lado messiânico. A gente está falando de ficção científica e em alguns momentos essa história ela ganha algumas coisas que são até meio fantásticas, fantasiosas. E eu acho que talvez possa ter um dedo do Lynch nisso. Mas vamos muito além no filme, porque a narrativa de Duna, quando a gente encara o filme
não simplesmente como uma adaptação, mas como filme, a narrativa é muito ruim, é muito desastrosa. E a sensação que eu tive assistindo é que eu tava vendo um projeto completamente amador. Para começar, existe um despejo de informações gigantesca no início da história. Até eu, que tinha lido o livro, fiquei um pouco perdida em alguns momentos. Eu fico imaginando, para quem não tem conhecimento desse universo, o que deve ter entendido daqueles minutos iniciais do filme. Provavelmente nada. Essa é uma das alterações que o estúdio teve que fazer, por exemplo, de ficar colocando uma personagem para falar um monte de informações, para estabelecer ali o que seria importante para a gente continuar entendendo a história que está sendo contada. Provavelmente decidiram fazer isso para conseguir cortar várias coisas ali do início e acelerar um pouco a narrativa. E aí a gente chega em uma das coisas mais absurdas que eu já vi num filme, e eu confesso que eu fiquei meio pasma assistindo. Eu tô falando do uso do voice over. Se você não tá familiarizado com o termo, voice over é quando a gente começa a escutar os pensamentos dos personagens. Muitas vezes o cinema faz isso para colocar a gente dentro de uma narrativa que é meio contada em primeira pessoa. A gente vai acompanhando aí a linha narrativa pelos olhos de um personagem. Às vezes é ele que tá contando a sua própria história, então ele tá falando com o público. Acontece que aqui em Duna de 84, eles utilizam isso porque provavelmente eles estavam com muita dificuldade de explicar diversos conceitos. E vamos lá, cinema, audiovisual tem inúmeras formas de mostrar pra gente o que tá se passando pela cabeça dos personagens. Seja numa expressão do ator ou numa conversa que ele tá tendo com outros personagens, sem necessariamente ter que ficar falando eu estava aqui pensando isso. Ou com uma edição mesmo, mostrando, sei lá, o personagem aí cortando para alguma outra coisa que tem a ver com aquilo que o personagem estava fazendo, sei lá, existem inúmeras formas de fazer isso. Mas Duna decidiu que a gente ia começar a ouvir os pensamentos de praticamente todos os personagens ali. E aí a gente tem umas situações completamente bizarras, às vezes você tem 3 personagens ali, uma mulher pensando, ela é a nossa escolhida da profecia, e aí a pessoa, mas será que ele tá nos traindo, mas ele tem esse negócio da testa, e aí a pessoa que tá ali, eu sou o traidor e não sei o quê. There's the imperial conditioning. Assurance of trust. The Bene Gesserit Mother. The legend. Eu nunca vi uma coisa dessa, é ridículo. Eu não sei quem que achou que isso era uma boa solução narrativa aqui. Eu fiquei um pouco horrorizada até quando eu assisti isso no começo e pensei, bom, eles estão colocando isso porque estão com bastante dificuldade em estabelecer esse universo inicialmente, e em algum momento a gente vai parar de ficar ouvindo tanto esses voice-overs. Não parou. A impressão que eu tinha assistindo é que quem fez aquilo não sabe nada de cinema. A edição que o Lynch tanto fala que ele não teve acesso a essa versão final é claramente muito problemática. Realmente fica muito claro o quanto que esse filme é picotado. Tem uma cena no filme, eu não vou falar qual que é, aliás, eu nem avisei que esse vídeo não tinha spoilers de Duna. Mas é um momento em que o protagonista, o Paul Atreides, ele acaba encontrando alguns outros personagens que inicialmente são meio hostis a ele, só que alguns segundos depois, em outra cena, esses mesmos personagens já estão respeitando o protagonista, estão falando o quanto ele é forte e tudo mais, e aí você fica, mas calma, eu dei uma pescada, o que eu perdi? O que eu perdi, na verdade, foi uma cena que o estúdio retirou daquele momento e que mostraria essa mudança de por que esses personagens estavam vendo o protagonista de uma forma e agora estão vendo de outra. Mas acharam que ninguém ia perceber, achar importante essa mudança brusca no comportamento dos personagens. Existem muitas dessas cenas que foram cortadas da versão final de Duna e os fãs tiveram acesso a elas, acredito que pelos DVDs com material extra. E existe uma versão na internet, para quem quiser procurar aqui no YouTube, que é uma versão dos fãs, que eles pegaram todas essas cenas que ficaram de fora da versão final e fizeram sua própria edição do filme. Ela tem mais ou menos umas 3 horas, eu acho, pelo menos a versão que eu encontrei aqui no YouTube tem esse tempo, ou seja, são mais de 40 minutos de extra. Ainda é uma versão bastante problemática,
mas é bem bizarro você pensar que essa edição feita por fãs, ela consegue entregar um resultado melhor, um pouco mais coerente do que aquilo que foi mostrado, que foi o produto final e ali nos anos 80. Mas para mim, como fã dos livros, pensando em adaptação, eu acho que o principal problema de Duna de 84, e que eu tenho quase certeza, fé aí, que a gente não vai ver isso se repetir na nova versão de Duna, é que eu acho que o cerne da história do Frank Herbert, aquilo que você chega no final do livro e você fala, nossa, a história sobre isso, simplesmente foi ignorado na versão de 84. E são aspectos fundamentais da história. A gente não tem, na versão de 84, um foco na cultura dos Fremen, eles são bem acessórios só nessa narrativa, eles praticamente não têm personalidade. Existem nesse material extra algumas cenas que mostram um pouquinho mais da cultura deles, mas mesmo assim eu acho fraco. No livro, esse é um grupo importante e que vai ascender em poder, e a história é também sobre isso, sobre os Fremen. E a gente tem no livro todo o aspecto da discussão sobre o Messias, como isso é algo que é construído, isso desde o início da narrativa de Duna, como foi uma coisa plantada ao longo de muito tempo por muitas pessoas, por muitas profecias que foram criadas com essa intenção de que as pessoas esperassem esse Messias. E no filme de 84, eles distorcem o conceito que o Frank Herbert criou ali na narrativa de Duna. No livro, essa discussão é bastante profunda, bastante complexa, não é maniqueísta e é diferente do que a gente costuma ver nessas histórias de O Escolhido. No filme de 84, esse conceito é raso, é simples, é maniqueísta e absolutamente genérico. Acho que com Duna de 1984 a gente nunca vai saber exatamente o que as pessoas, o que o David Lynch estava realmente querendo fazer ali. Existem algumas coisas legais que são trazidas nesse filme que me surpreenderam, eu não achei que eu ia gostar. A trilha sonora é bastante envolvente e bastante memorável também. Tem muitos atores bons envolvidos, apesar de eu achar que a direção não conseguiu explorar realmente a boa atuação deles. Mas, poxa, a gente tem o Patrick Stewart, a gente tem o Brad Dourif, a gente tem o Max von Sydow, o próprio Kyle MacLachlan. Eu acho que ele era novinho na época, né, que ele interpretou o protagonista, o Paul Atreides, mas ele é um excelente ator. E com certeza algumas das partes mais legais são os conceitos visuais que eles pensaram pro filme. Eu gosto do visual que eles deram pras Bene Gesserits. Eu estranhei um pouquinho no começo, mas eu achei bastante legal. E eu adorei as diferenças visuais que eles colocaram entre a casa Harkonnen e a casa Atreides, que são duas casas rivais. Enquanto os Atreides, que são os nossos protagonistas, os nossos heróis, eles têm vestimentas mais clássicas, mais nobres, mais sóbrias também, mais sérias e mais militares, né? Uma galera séria, entendeu? Você tem esses Harkonnen que tem um estilo super moderno, meio industrial, não só nas suas roupas, mas no local onde eles vivem, sei lá, no palácio ali do Harkonnen. A gente não tem tanta tecnologia nesse mundo, mas esse conceito industrial foi trazido para dentro dos Harkonnen e mostrando uma coisa meio poluída, mostra claramente que eles não têm respeito pelo meio ambiente e nem pelos seres vivos. São tipos de coisa, por exemplo, que não precisa ficar falando, porque todo o conceito visual em torno disso já faz a gente entender. Com certeza não é como eu imaginei lendo Duna, mas eu achei uma adaptação interessante. Por fim, é isso. Eu gostei de ter assistido Duna de 84 justamente para entender quais foram os problemas, mas eu só recomendo que você assista se você já conhece a história, talvez você já tenha assistido o filme lá atrás ou você leu o livro, porque se você não conhece o universo de Duna, eu recomendo que você espere essa nova versão do Denis Villeneuve para conhecer a história magistral do Frank Herbert. Por tudo que eu tô vendo aí e opiniões de outras pessoas, tá valendo a pena conhecer a história pelos novos filmes. Porque não vai ser um só, não. Dessa vez, eles sabem que eles precisam de bastante tempo para contar essa história. E o filme que vai chegar no dia 21 é a parte 1 de Duna. A gente precisa ter a parte 2. Me digam aí se vocês assistiram o Duna de 1984, o que vocês acham do filme e como estão as expectativas de vocês
pra Duna, do Denis Villeneuve. Dá o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com outras pessoas e clica no sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. Segue a gente lá no Instagram também, que eu posto outras coisas que não viram vídeo no canal. Inclusive, eu vou fazer alguns stories aí quando eu for assistir Duna, que vai ser a minha volta aos cinemas depois de mais de 1 ano e meio sem entrar dentro de uma sala. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!